Sempre fui apaixonada por lugares isolados, especialmente aqueles cercados de histórias e mistérios. Quando me convidaram para passar alguns dias no Farol de Santa Marta, em Santa Catarina, não pensei duas vezes. Era o refúgio perfeito para fugir do caos da cidade. Um lugar com praias desertas, ventos constantes e a imensidão do oceano ao redor. Cheguei numa tarde nublada, com o vento soprando forte e o som das ondas quebrando nas pedras. O farol era ainda mais imponente do que eu imaginava. A estrutura branca e alta parecia vigiar o mar, solitária e inabalável. Ao lado, havia uma pequena casa onde eu ficaria hospedada. Simples, mas aconchegante, com uma vista que tirava o fôlego. Assim que me instalei, a calmaria começou a me envolver. Caminhei até o farol, admirando a paisagem, e observei o movimento das gaivotas voando contra o vento. Por mais tranquilo que fosse o cenário, havia algo no ar que eu não conseguia explicar, uma sensação estranha. Como se aquele lugar carregasse algo além de sua beleza. Naquela primeira noite, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas. Enquanto tentava dormir, comecei a ouvir algo diferente. Um som suave, como passos leves no piso de madeira da casa. Deve ser o vento, pensei. Mas lá no fundo, senti que algo mais estava presente. Na manhã seguinte, tentei esquecer o que eu ouvi na noite anterior. O som dos passos poderia ter sido minha imaginação ou algum barulho comum na velha casa. O dia estava mais claro, com o sol tímido iluminando o mar e o farol ao longe. Resolvi explorar a área, caminhar pelas pedras e fotografar a paisagem. Tudo parecia tranquilo de novo, mas conforme a tarde avançava, comecei a notar pequenos detalhes que me incomodavam. As gaivotas, que voavam em bando pela manhã, desapareceram completamente. O vento, que era uma constante ali, ficou estranhamente mais forte e frio, como se carregasse algo pesado. A casa também parecia mais escura, mesmo com as cortinas abertas. Foi durante o entardecer, enquanto eu preparava um chá na cozinha, que percebi algo incomum. A janela dava para o farol e, por um breve instante, tive a impressão de ver uma figura parada ali, bem na entrada do farol. Era uma silhueta humana, imóvel, como se estivesse me observando. Pisquei e a figura desapareceu. Senti um arrepio que percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo vigiada me acompanhou pelo resto do dia. Quando a noite caiu, os passos voltaram, agora mais claros e próximos. Andavam devagar pelo corredor, parando perto da porta do meu quarto. Desta vez, não consegui ignorar. Fiquei em silêncio absoluto, com a respiração presa, esperando que o som desaparecesse. Depois de alguns minutos, tudo voltou ao silêncio. Mas o sono não veio. Passei a noite acordada, convencida de que não estava sozinha naquela casa. Na manhã seguinte, o cansaço tomava conta de mim. Não sabia o que era pior: o barulho da noite ou a sensação constante de que havia algo me observando. Decidi que precisava de respostas, ou pelo menos de alguma explicação que me trouxesse paz. Após um café rápido, fui até o farol. A estrutura imponente parecia ainda mais solitária sob o céu nublado. Conforme me aproximava, senti o vento aumentar, cortando meu rosto e bagunçando meu cabelo. Subi os degraus externos devagar, sentindo o peso daquela atmosfera pesada. No topo, a vista era incrível: o oceano infinito, as ondas quebrando com força nas pedras e a vastidão do céu cinzento.
mas eu não conseguia relaxar. Sentia como se estivesse invadindo um espaço que não era meu. Então, de repente, ouvi um som. Era como um murmúrio vindo de dentro do farol. Encostei o ouvido na porta de metal, tentando identificar o que era. O som era baixo e indistinto, mas algo naquilo me fez sentir gelada por dentro. Respirei fundo e empurrei a porta. Estava destrancada. O interior do farol era frio e úmido, com as paredes descascadas, revelando o peso dos anos. Dei alguns passos hesitantes e percebi algo no canto mais escuro. Uma silhueta. Era a mesma que eu tinha visto da janela no dia anterior. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou de falar. A figura parecia não ter rosto. Era como um vulto alto e indistinto, mas com uma presença avassaladora. De repente, senti o ar ao meu redor mudar, ficando mais pesado, como se o próprio farol estivesse vivo e me empurrando para fora. Antes que pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. O som da porta batendo ecoou pelo interior do farol e o barulho foi seguido por um silêncio absoluto. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Estava sozinha, ou pelo menos era o que eu esperava. A silhueta, que antes estava no canto, parecia ter desaparecido. Mas o ar estava pesado, denso, e cada fibra do meu corpo gritava para sair dali. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. As dobradiças antigas rangiam, mas não se moviam. O farol estava frio e uma sensação de isolamento tomou conta de mim. O único som que preenchia o ambiente era o vento do lado de fora, sibilando pelas frestas da estrutura. Então, ouvi de novo aquele murmúrio. Dessa vez, estava mais claro, mais perto. Pareciam palavras, mas numa língua que eu não entendia. Segui o som hesitante subindo os degraus em espiral que levavam ao topo do farol. Cada passo ecoava como um grito na solidão. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, como se o farol estivesse vivo, consciente da minha presença. Quando alcancei o topo, senti o vento gelado no rosto novamente. A sala circular era pequena, com janelas estreitas que ofereciam uma vista ampla do mar. Mas não era o oceano que chamou minha atenção, era a figura. Estava de costas para mim, olhando fixamente para o horizonte. Dessa vez, havia algo diferente. Ela parecia mais sólida, mais real. Mesmo assim, ainda não tinha rosto, apenas uma presença que parecia carregar séculos de sofrimento e isolamento. A figura virou lentamente na minha direção e o murmúrio parou. Não havia como negar. Eu não era bem-vinda ali. Eu desci do farol correndo, sentindo o coração quase sair do peito. Assim que cheguei à casa, tranquei a porta e tentei recuperar o fôlego. As imagens daquela figura sem rosto e o peso daquela presença continuavam comigo, como se houvessem se impregnado no meu próprio corpo. Precisava de respostas. Decidi falar com os moradores da vila próxima. Depois de caminhar pelas ruas estreitas, cheias de barcos ancorados e redes de pesca, encontrei uma senhora que parecia conhecer bem a história do lugar. Contei, com cuidado, sobre o que tinha sentido e visto. Sua expressão mudou na hora. "Você viu o guardião?", disse ela, com um tom grave. "Ele foi o primeiro a cuidar do farol há mais de 100 anos. Dizem que ele morreu ali, numa noite de tempestade, tentando manter a luz acesa para evitar que os navios naufragassem. Desde então, sua alma nunca deixou o farol. Ele guarda aquele lugar, mas não gosta de visitantes." Perguntei se alguém mais havia visto a figura e ela confirmou que
Poucos tinham coragem de subir ao farol, mas aqueles que subiam contavam histórias semelhantes, murmúrios, passos e até mesmo visões de uma figura solitária. Voltei para casa ao entardecer, com a mente tomada por dúvidas e medo. Se aquele guardião ainda estava ali, o que ele queria? Eu deveria ir embora ou tentar entender o que me ligava a tudo isso? Naquela noite, o vento parecia mais forte do que nunca e os passos que eu vi no corredor soaram mais altos, mais decididos. Sabia que o farol ainda me chamava. Na manhã seguinte, tomei a decisão de voltar ao farol. Precisava entender, encerrar aquilo de alguma forma. O caminho até lá parecia mais longo dessa vez, cada passo pesado pelo medo e pela expectativa. Quando cheguei, a estrutura parecia ainda maior, como se estivesse à espera. A porta estava entreaberta e entrei sem hesitar. O interior estava mais frio do que antes, e o murmúrio voltou, mas desta vez parecia formar palavras. Não consegui entender, mas sentia que era um chamado. Subi os degraus mais uma vez, agora com determinação. Ao chegar ao topo, a figura estava lá, parada diante da janela, como antes. Mas desta vez, ela se virou imediatamente ao sentir minha presença. A ausência de um rosto era aterrorizante, mas não consegui desviar o olhar. Era como se ela quisesse que eu entendesse algo. Por que está aqui? Murmurei, a voz tremendo. E então, em um momento que parecia impossível, a figura levantou uma mão e apontou para o oceano. O horizonte parecia mais escuro, as ondas mais violentas, como se a tempestade de 100 anos atrás estivesse voltando. O farol começou a tremer levemente e a presença dela parecia se expandir, preenchendo o espaço. Foi quando ouvi sua voz, baixa e quase perdida no vento. Não fui eu que te chamei. Foi ele. E, antes que pudesse perguntar quem, ela desapareceu. Saí do farol em estado de choque. O que ela quis dizer? Quem era ele? Olhei para o mar e vi as ondas cada vez mais altas, violentas, quase como se fossem mãos tentando alcançar a terra. Algo profundo e desconhecido parecia estar se mexendo lá embaixo, algo que o farol guardava há séculos. Voltei para casa, mas não consegui dormir. As palavras dela continuavam a ecoar na minha mente. Durante a madrugada, ouvi um som que nunca tinha percebido antes, o toque de uma sirene vindo do farol. Parecia um aviso, um grito de socorro para o vazio. Fui até a janela e vi a luz girando, incansável, iluminando o mar escuro. Ao amanhecer, decidi que não poderia ficar. Preparei minhas coisas e deixei a chave com um dos moradores locais. Quando me despedia, a mesma senhora que me contou a história do guardião me olhou com um misto de pena e seriedade. Você não pode lutar contra o chamado do farol. Ele sempre encontra quem precisa. Desde então, não voltei ao farol de Santa Marta, mas ainda sinto que ele não me deixou. Às vezes, em noites silenciosas, ouço o som de passos no corredor ou o murmúrio que ouvi lá. E sempre que vejo o mar, sinto que ele guarda segredos que jamais poderemos compreender. O farol continua lá, vigilante, iluminando a escuridão. Mas sei que, para aqueles que sentem seu chamado, ele nunca deixa de observar.